Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Câmara de São Luís adia a votação da Lei Orçamentária 2021. Mesmo com o cenário de pandemia, a previsão é de aumento no orçamento para o próximo ano. Homem é preso suspeito de estuprar a sobrinha em Barreirinhas. Mulher morre vítima de choque elétrico em Caxias. E ainda, setor hoteleiro na capital comemora a lotação máxima para o Réveillon. O Jornal da Difusora já está no ar. Ficou para a próxima semana a votação da Lei Orçamentária Anual para o município de São Luís. Essa lei prevê verbas, inclusive, maiores para o ano que vem. Os vereadores de São Luís irão votar no dia 29 a Lei Orçamentária Anual 2021 para a definição de receitas e despesas. Para o próximo ano, a Prefeitura vai ter uma receita estimada em R$3.501.000.000 e R$600.000. Com todas as emendas já votadas e relatório entregue, a data foi definida pela importância de fechar o ano com a lei aprovada. A Lei Orçamentária Anual, ela é determinante. Porque o município ele precisa saber de onde vêm as receitas e para onde elas irão. Então, obrigatoriamente, a lei orçamentária ela traz a receita que o município dispõe e já traz as despesas. É claro, a maioria das receitas já estão nominalmente determinadas: saúde, educação, assistência social, mas existe também as verbas de investimentos e também os custeios. Então, a lei orçamentária ela é importante porque é é o esboço que o prefeito tem para poder trabalhar. Apesar do cenário de pandemia, de corte de gastos públicos, o novo prefeito de São Luís, Eduardo Braide, vai ter um orçamento maior em comparação ao deste ano. São R$100 milhões a mais para 2021. É importante a lei orçamentária, assim como a lei de diretriz orçamentária, assim como o plano plurianual, que são 3 leis que são importantes para o planejamento. Só que a lei orçamentária anual é a que traz a previsão de um ano. E, diante das circunstâncias ela é importante em todas as circunstâncias, mas ela ganha ainda mais relevância diante do momento atual que estamos vivendo. E, principalmente agora, no ano de novo gestor, que está começando agora, ele precisa desse instrumento até para se situar na gestão. E a Polícia Civil está investigando as mortes de 2 homens baleados após saírem de uma festa em São João do Soter. O duplo homicídio ocorreu no povoado Santo Antônio, zona rural de São João do Soter, aproximadamente 55 quilômetros de Caxias. As vítimas foram identificadas como Antônio Márcio Alves da Cruz, de 23 anos de idade, o piloto da motocicleta, e João Batista dos Santos, de 24 anos, que estava na garupa. Eles saíam de uma festa quando foram perseguidos por 2 homens que estavam em um carro. O João recebeu 5 disparos de arma de fogo e 4 disparos e o outro, o Márcio, 7. Tem 2 linhas de investigações, a gente por enquanto vai manter em sigilo, certo? Após o crime, os bandidos fugiram. Antônio não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. João, mesmo baleado, conseguiu pilotar a motocicleta até uma residência próxima dali e foi encaminhado ao hospital, mas também não resistiu. Com uma das vítimas, a polícia encontrou uma pequena quantidade de maconha. A investigação para identificar os autores do crime, bem como a motivação, está sendo feita pela Delegacia Regional de Caxias. E a polícia prendeu hoje em Barreirinhas um homem suspeito de estuprar a própria sobrinha, de apenas 8 anos. A denúncia foi feita pela mãe da criança após relatos da filha. Segundo investigações, o crime ocorreu em 2 oportunidades. O suspeito foi interrogado e encaminhado ao sistema prisional. E em Caxias, uma mulher morreu ao receber uma descarga elétrica em uma geladeira. Ela estaria limpando o eletrodoméstico quando foi atingida. Segundo informações, a filha da vítima foi quem primeiro encontrou a mulher desacordada próxima à geladeira, já com um dos braços queimado. Buscou ajuda com os vizinhos. Ela havia acabado de chegar do riacho, que fica próximo à sua residência. Foi limpar o eletrodoméstico quando recebeu uma grande descarga elétrica. Ela estava limpando a geladeira e quando chegaram ela estava pegando choque. Aí depois que foram desligar a energia, aí o SAMU chegou e tentou reanimar ela.
O SAMU chegou ligeiro e tentou, passou mais de meia hora tentando reanimar ela e não conseguiu. Jéssica Maria Ramos de Souza, de 29 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, ainda foi acionada. Os socorristas tentaram reanimar a mulher, mas ela não suportou a carga elétrica. Entrou em óbito na hora. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal e, em seguida, liberado aos familiares. Rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ver que foi lançada em Passo do Lumiar nova campanha contra o mosquito Aedes aegypti. Até já. De volta e olha, vem aí o especial de fim de ano da TV Difusora. O Inspirar será um programa especial que vai compartilhar grandes histórias, celebrar boas ações e fortalecer trajetórias de pessoas e empresas que se reinventaram nos últimos tempos. Depois de um ano tão incomum como 2020, o Sistema Difusora busca, através deste programa, conectar histórias de destaque com o público maranhense e fortalecer o sentimento de melhores perspectivas para os dias que virão. O especial será veiculado nos dias 23, 24 e 25 de dezembro e será reprisado nos dias 30, 31 e 1º de janeiro do ano que vem. Então já sabe, temos data marcada para assistir ao programa que vai inspirar um 2021 bem melhor para todos nós. Olha, algumas avenidas de Imperatriz passaram a receber intervenções no trânsito nesse fim de ano. O objetivo é facilitar a circulação de pedestres que enfrentam dificuldades em alguns pontos. Em Imperatriz, os pedestres disputam ruas e avenidas com mais de 160 mil veículos que trafegam diariamente. Uma disputa importante que requer atenção e controle. De grande importância, preserva a vida, né? E outra, além disso, estimula a questão da consideração, do respeito ao semelhante. Respeitar o direito de quem vem e de quem vai. O pessoal não respeita muito não, né? Sendo ficar esperto é perigoso sofrer um acidente, né? Para atravessar em alguns pontos em horário de pico, o pedestre precisa ter determinação e muito cuidado. Difícil. A gente vem, mas a gente pena um pouco, né? Mas algumas pessoas acabam tendo, certo? Né? Tem lugar que a gente sente falta. E aí realmente demora bastante tempo. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, deixar de dar preferência para o pedestre que já está na faixa é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira. Para reduzir o congestionamento em locais em que o fluxo de veículos e de pedestres é intenso, principalmente nesse período de final de ano, a Secretaria de Trânsito vem realizando correntes de tráfego, um controle necessário em locais que não dispõem do semáforo. Final de ano existe a festividade natalina, né? E acertando alguns pontos estratégicos, nós estamos fazendo controle dos veículos e dos pedestres, como aqui entre os dois calçadão, o setor da Souza Lima com Getúlio Vargas e nos grandes movimentos, como é nos shoppings. Esses pontos nós estamos fazendo controle, tanto de veículo como de pedestre, para a fluidez do trânsito melhor. O supervisor de operações de trânsito explica ainda que, mesmo com o apoio da CETRAN, para evitar acidentes, pedestres e condutores devem redobrar a atenção durante uma travessia. O pedestre ele tem que estar atento ao trânsito quando fazer a travessia da via ou sobre a faixa de pedestre destinada a ele. Sempre ele dá um alerta ao condutor que ele vai atravessar a via e ao condutor, né, sempre está alerta ao pedestre, né? Cada um fazendo a sua parte, né? E foi lançada hoje em Passo do Lumiar mais uma campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti, aquele velho conhecido transmissor de doenças como dengue, chikungunya e também zika. Somente este ano, mais de 1.700 casos de dengue foram registrados em todo o estado. A campanha marcou o início da mobilização no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e febre chikungunya. O trabalho, ele não se resume só nas atividades que o poder público proporciona para o município, mas também a população ela tem como responsabilidade promover saúde para si mesma. Na abertura das ações, visitas às casas e estabelecimentos que trabalham com objetos que podem acumular água,
a exemplo de borracharias. Isso por conta dos pneus, que podem se tornar criadouros do mosquito Aedes. O Rafael não dá chances para o mosquito, segue as recomendações para prevenir contra doenças. Ele e as outras pessoas que frequentam a borracharia. De 2 em 2 dias eu troco essa água aí, deixar todos limpos aí, para evitar o mosquito aí, que é diretamente trocando todos os dias aí, para não deixar acumular, para não acontecer isso, né? A campanha que foi lançada aqui no município de Passo do Lumiar, a partir de agora se expande para todo o Maranhão. Além das visitas, é fundamental o trabalho de conscientização da população no combate ao mosquito Aedes aegypti. O carro fumacê também vai atuar, aplicando inseticida como forma de combater o mosquito. No Maranhão, até agora, foram contabilizados 1.768 casos de dengue, 64 de zika e 105 de chikungunya. Se você tem esses sintomas de febre, dor no corpo, dor de cabeça, pode dar diarreia também, essa sintomatologia toda, você tem que buscar a unidade de saúde. E no primeiro momento, buscar a unidade básica de saúde. No início da doença, aos primeiros sintomas, buscar a unidade básica, que é a porta de entrada do sistema de saúde. Hora de conferir a previsão do tempo para amanhã. Começando com a capital São Luís, tem previsão de sol e aumento de nuvens pela manhã, à tarde e à noite a previsão de chuva, essa previsão chega a 90%. Temperaturas aqui para a gente, mínima de 25 e máxima de 32 graus. Em Chapadinha, o clima é bem parecido com o da capital, sol pela manhã e também a possibilidade de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 e máxima de 34 graus por lá. Em Araioses, no leste maranhense, sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite também. Mínima de 25 e máxima de 35 graus. Agora a gente vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ver que a rede hoteleira espera um aumento na taxa de ocupação com as festas de fim de ano. Até já! Volta com o Jornal da Difusora e agora com os números da pandemia aqui no estado, números que foram divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde. Temos aqui então 199.535 casos confirmados da doença no estado desde o início da pandemia. Novos casos nas últimas 24 horas, 337. Casos ativos no momento em todo o estado, 5.225. Número de pessoas recuperadas, chegamos à marca de 189.800. Passamos disso. Casos totais de óbitos no momento, 4.438, 5 mortes registradas por complicações da doença somente nas últimas 24 horas. E por conta da pandemia, muita gente tem desistido de viagens de fim de ano. E quem chegou a comprar passagens antecipadas precisa tomar algumas medidas para evitar com que o prejuízo seja grande. A agência de turismo do Robert já teve mais de 60 desistências em pacotes de viagens para as festas de fim de ano, Natal e Réveillon. Muito complicado até então, porque a gente vem se programando há 6 meses, né? E infelizmente a gente foi pego de surpresa com o fechamento de Jeri, fechamento de Fortaleza, Ceará, que era o cargo-chefe, não só da nossa agência, mas de todas as agências de São Luís. E a gente fica com um prejuízo muito grande, porque então o cliente se programou, a gente se programou, e na hora a gente não vai poder fazer o Réveillon como a gente gostaria de fazer, né? Entre os destinos com maior cancelamento estão os pacotes fechados para o estado do Ceará. Destaque para Jericoacoara, foram pelo menos 20. As desistências estão se dando principalmente por conta da pandemia. A situação ainda é considerada delicada em muitas partes do país. Por conta disso, governos estão voltando atrás em medidas restritivas, o que tem incomodado grupos de pessoas que desejavam viajar para destinos bastante procurados neste período de recesso de fim de ano. Eles estão alegando em relação à pandemia, né? O crescimento da contaminação e isolamento. Este advogado especialista em direito do consumidor destaca que com mudanças feitas durante a pandemia, houve uma transferência de responsabilidades, o que pesou muito mais para o consumidor. Ou seja, se o estado, o local que eu iria, não vai mais poder patrocinar esse evento, o fornecedor faz assim, ou eu remarco o evento, ou eu transfiro esse crédito esse valor pago em crédito por um período de 12 meses para ser utilizado. Somente vou restituir o dinheiro para o consumidor se eu não tiver como oferecer nem a remarcação e nem o crédito.
é um absurdo, porque o consumidor ficou, na verdade, sem opção. Mas o advogado alerta: em caso de se sentir lesado pela compra de um pacote de viagem e que não se sentiu contemplado, o consumidor pode recorrer à justiça. O consumidor ele deve buscar, sim, a sua proteção. Isso continua. Nenhuma lei feita durante a pandemia, nenhum decreto revogou a Constituição nem revogou o Código do Consumidor. Pois é, mas acredite, o medo de viajar tem ajudado a melhorar os índices de ocupação dos hotéis. É que muita gente, aqui mesmo na capital, está reservando vagas para aproveitar as festas de fim de ano. Na fase mais crítica da pandemia em São Luís, apenas 10% da rede hoteleira seguiu operando. Atualmente, quase todos os hotéis da capital estão de portas abertas para receber os hóspedes. Surpreendentemente, nos últimos meses, a demanda tem crescido consideravelmente. Para o período de Réveillon, a taxa de ocupação registrada já supera a do ano passado. A movimentação para o Réveillon, que é da cidade, né, ela vai ser bem melhor do que o ano passado, né? E os hotéis que estão no entorno dessas festas, ou estão aqui na área de praia, como a partir de Ponta da Areia até Olho d'Água, a ocupação desses hotéis estão melhor do que o ano passado. Para a virada do ano, os turistas normalmente procuram por hotéis à beira-mar, onde também podem desfrutar de bons momentos de lazer e, de quebra, conferir a queima de fogos. Neste hotel, 90% dos 216 apartamentos já estão reservados para o período de Réveillon. Quem liga à procura de uma acomodação precisa aguardar em uma lista de espera. Nós estamos num período de recuperação, mas o que nós temos observado é uma certa mudança no comportamento do consumidor. Antes, as reservas eram feitas com uma certa antecedência. Então, por exemplo, em 2019, num período que a gente está agora, o meu hotel já não tinha mais nenhuma vaga. Porém, agora, em 2020, a gente também já não tem mais vaga, mas com um período de antecedência mais curto. As pessoas estão deixando para viajar, olhando as notícias, né, primeiramente, e depois elas tomam a decisão da viagem, decisão de vir para o hotel. E aí, assim, desse modo, a gente tem conseguido também reverter um pouco até o quadro de abstinência que a gente estava tendo da rede hoteleira. Para celebrar a passagem de ano, este outro hotel está preparando uma festa com a estrutura sendo montada na área externa. De acordo com a administração do estabelecimento, o evento vai seguir todas as recomendações sanitárias, como forma de evitar qualquer possibilidade de contaminação pela Covid-19. Nós vamos trabalhar apenas com 30% a 40% da capacidade, né, do nosso Réveillon, da nossa área. E nós temos os kits, né, quem adquirir exatamente o acesso, tem um kit de copos, só eles vão utilizar esses copos aí. E os protocolos, né, medindo tudo que for necessário, máscara, né, fazendo esse acompanhamento e o distanciamento, isso é o mais importante. Nós estamos agrupando, por exemplo, mesa de 6 lugares, que seja família, né? A gente tem esse cuidado todo. É isso, o Jornal do Difusora de hoje fica por aqui com imagens ao vivo da movimentação na Avenida Ana Jansen, aqui em São Luís. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. Boa noite, até amanhã.